hoje nós vamos falar sobre, eu vou falar sobre o livro oficial do PTE for Teachers, que agora eu sou um teacher, parte 2. Já teve a parte 1, tá aqui no YouTube, até colocar aqui, ó. Tá bonitinho, né? Eu e a Ju. Que hoje eu vou falar sobre o livro oficial do PTE que eu comprei, livro oficial para professores, então não tem direitos autorais aqui, né, de eu divulgar o que eu comprei no livro, né, que na verdade o livro é para professores, para teachers, e eu estou me considerando um, né, eu me considero um hoje, e aí cada um tem a sua definição de professor, né, eu sou daqueles professor de física da escola, né, que levava guitarra, que era doido, tinha os cabelos atrapalhados, né, eu sou desse. Vou começar na questão describe image, e aí eu vou recapitular ela aqui, porque na última vez ficou meio picado, eu já vou começar ela de novo aqui do zero, beleza? Describe image. Primeira pergunta aqui do livro oficial do PTE, hein? Quais tipos de imagem podem aparecer no describe image? Gráfico, chart, mapa, tabela ou foto? Qual dessas 5 que podem aparecer? Gabi, Bernardo, não consigo memorizar as frases no repeat sentence. Tem alguma outra dica, além das que você já deu? Essa questão acaba com a minha nota nos simulados. Gabi, nós vamos falar. Eu falei do repeat sentence na parte 1, mas eu posso falar. Tá? Só não vou te responder aqui, porque eu gosto de incentivar as pessoas a mandar perguntas, tá? Não consigo memorizar as frases do repeat sentence. Já te falo aqui, ó, de cara. E os meus alunos já sabem que eu não escondo nada, tá? Eu falo rasgado. Meus alunos sabem que eu fui fazer a prova recentemente, em março. Não precisava mais da nota do PTE, mas eu fui lá testar novos métodos, beleza? E eu tirei total no speaking. Beleza? Tirei total. O máximo é 90 e eu tirei 90. Testando novos métodos. E no repeat sentence, eu contabilizei que eu tava fazendo mais na pesquisa do que fazendo a prova mesmo, concentrado. Eu tava entendendo o que estava acontecendo e estava usando o meu caderninho para anotar o que estava rolando. E eu vou contar a verdade aqui para você, hein, Gabi? Vou contar a verdade. Eu fiz 12 repeat sentences na hora da prova e 6 deles, metade deles, eu não consegui completar a frase inteira. E continuei com total, não é nem 79, não é nem 65, é total, total. Então, o seu foco, só para te dar uma luz, tem que ser no mínimo 50% das palavras, entendeu? Já facilita bem, né? E aí eu falo isso, não é para ligar o foda-se e falar assim, então qualquer coisa que eu falar vai dar certo, o Bernardo falou que não precisa importar. Não, essa questão é importante, você tem que treinar, né? É igual eu falo, você tem que ir para academia, você não vai para academia no final de semana e fica livre, né? Mas não precisa pirar com pegar 100% da frase, beleza? Espero que tenha te dado uma luz aí, para te inspirar, tá? Não é para relaxar, senão os caras vão achar que eu falo que é para falar qualquer coisa lá, vai mal e vai colocar a culpa em mim, né? Tô falando isso para você relaxar, mas tem que tentar, igual no meu caso, as outras 6 questões, eu peguei elas 100%, né? Então é o músculo, beleza? Voltando à minha pergunta aqui. Qual desses tipos de imagem pode aparecer no Describe Image? Todas essas imagens podem aparecer no Describe Image. Gráfico, chart, mapa, tabela e figura, beleza? Todas são possíveis de chegar no Describe Image, beleza? Quanto tempo eu tenho para treinar olhando para a imagem até o meu microfone começar a gravar? Temos 25 segundos para treinar o Describe Image, beleza? Então vamos usar esse tempo para falar em voz alta as palavras, né? Muito importante fazer isso. Porque desse jeito a gente já está treinando a pronúncia, né? Para não chegar na hora do microfone abrir e você gaguejar, beleza? Quantos segundos eu tenho para gravar a minha resposta? De acordo com o livro oficial do PTE, lógico, né? A gente tem 40 segundos. Mas eu vou dar a dica de ouro aqui. Não precisa de gravar 40 segundos, né? Para tirar total. Eu tirei total 2 vezes no speaking, tá? E aí é aquele negócio que eu sempre falo, né? Não adianta fazer o PTE certinho. Ó,
Coisa oficial do PTE, hein? Uma pessoa falou assim, no Describe Image, é melhor, durante o tempo de preparação, é melhor eu escrever no caderninho as frases completas que eu tenho para falar, para daí então chegar lá e só ler. E aí tá certo ou tá errado, né? Tá errado, né? Você não vai ter tempo para escrever. 25 segundos, não dá tempo. Você vai se perder e você vai perder ponto preciosíssimo no speaking só porque você gaguejou. O que você tem que fazer? Eu falei muito dessa questão na parte 1. O que a gente tem que fazer quando a gente vê lá o status da barrinha de som que muda de beginning in 20 seconds, por exemplo, e aí vai decrescendo até o 1, aí quando vira 0, ele fala assim, recording. O que a gente tem que fazer quando está escrito recording? Começar imediatamente, fazer uma pausa e depois começar, ou esperar o bip e aí daí então começar. Letra A. Tem que começar a falar imediatamente, porque não pode ter nenhum gapzinho entre o começo do microfone e o começo da sua fala, beleza? Porque senão isso aí o computador considera como fluência baixa, sua nota baixa, e você perdeu o ponto de graça aí, né? Não precisa esperar nada. Importante essa questão aqui, ó, essa pergunta. Se você sabe alguma coisa a respeito do assunto da imagem, por exemplo, você é um foguete lá da NASA e você é um astronauta, dando um exemplo aqui, né? Você pode usar o seu conhecimento para descrever a imagem. E está errado. Não pode. Você tem que basear somente no que está na sua frente, tá? Se aparecer uma coisa lá de finanças que eu gosto, né? Ou de negócios, você não vai poder fazer isso, beleza? Você tem que ser restrito ao que tiver na sua frente, beleza? Outro detalhe bom aqui, ó. Onde que deve ir a conclusão do Describe Image? E aí tá falando que um exemplo aqui seria assim, the image suggests that if you ate fast food, you are far more likely to put on weight. Basicamente, se você comer fast food, você vai engordar. Onde que você deve colocar isso? E aí tá escrito aqui na conclusão. Porém, todo mundo sabe que eu só falo dos truques rasgados, né? Não tem lero-lero comigo. E você não vai precisar fazer conclusão na Describe Image, tá? Já te falo assim, não tem que fazer um resumo da imagem e falar assim, em conclusão, teve um acréscimo no gráfico aqui, não precisa disso, tá? Bota isso na sua cabeça. Tem que saber o que vai te dar ponto. Não adianta ficar gastando fosfato à toa, beleza? Isso aqui eu tô gostando de fazer isso aqui, porque é a diretriz oficial do PTI, né? Você vê que não dá para estudar o PTI certinho, né? Se a gente for estudar o PTI certinho, nossa nota vai ser equivalente ao nosso nível de inglês. E o que eu quero é que a nossa nota seja muito superior ao nosso nível de inglês, né? Só para vocês terem ideia, em 5 meses, a gente não consegue melhorar nosso nível de inglês drasticamente, né? Pode até melhorar uma coisa ou outra se você pegar pesado, mas você não melhora assim drasticamente. E minha nota subiu de 70%, tanto no PTI quanto no IELTS, igualzinho eu tirava 70%, porque o IELTS reflete o seu nível de inglês e o PTI certinho também reflete o seu nível de inglês. Então as duas eu fiquei pau a pau. Em 5 meses, depois que foi me dando a luz dos truques, eu tirei total. Subi 30%. Então tem que saber os truques. Não adianta querer fazer o PTI certinho. A imagem tá boa, não tá? Gostei aqui, né? Gostei. Tá chique. Tô feliz. Retail Lecture. Verdadeiro ou falso? A aula do Retail Lecture é sempre em vídeo. Essa aqui é falsa. Eu vou debater um tiquinho aqui, ó. Não é somente vídeo que aparece no Retail Lecture, né? Normalmente não aparece nada, na verdade, né? Nem imagem, nem vídeo. Porém, pode aparecer imagem e também pode aparecer vídeo. Só que a minha grande diretriz é que você vai ignorar a imagem e você também vai ignorar se tiver vídeo, certo? Porque distrai e eu quero ver você escutando a aula, olhando para baixo e escrevendo o que você tá aprendendo. Não quero você viajando lá, se tiver um foguete indo para a luz, você vai lá, não, que bonitinho, foguete, né? Às vezes o áudio é curto e você boiou, né? Eu quero ver você olhando para baixo e escrevendo. Quanto tempo a aula dura, né? De 50 a 90 minutos, basicamente de 1 a 1 minuto e meio, beleza? Então varia bastante, vocês estão vendo, né? Por isso que, às vezes, você pode pegar um áudio curto,
Por isso que eu não quero ser distraindo hora nenhuma. Aluno meu não perde tempo distraindo no Retail Lecture, né? Quero você olhando para baixo e escrevendo tudo. Tudo que você escutar, você tem que escrever. Outra pergunta. Quanto tempo a gente tem depois que o áudio acaba para a gente começar a falar o nosso resumo da aula? E aí são 10 segundos, tá? O áudio. Você está escutando o áudio, anotando tudo. O áudio acabou, o reloginho já começa. 10, 9, 8 até o 0. E aí sim, o microfone abre, você tem que falar imediatamente. Igual a gente já falou, já cansei de falar aqui, né? Que o microfone abriu, você tem que começar a falar imediatamente. Quantas questões dessa a gente vai ter na prova? E é de 3 a 4. Né? Se for 4 questões, a sua parte do speak vai ser um pouquinho mais comprida, mas a diretriz é sempre a mesma. O speak não tem problema com o tempo aqui, tá? Só tem problema com a garganta seca, que lá na hora não pode tomar água. Então a gente vai ter que treinar. Inclusive eu falo isso com meus alunos. Você tem que treinar a ficar treinando o speaking durante meia hora sem tomar nada. E aí não vou ficar falando mal do livro oficial do PTI, né? Mas eu vou ler essa questão, depois eu vou falar do que eu acho, do que eu falo com meus alunos. Né? Marque sim ou não se essa parte tem que estar no seu resumo. Uma introdução com o ponto principal da fala, depois detalhes importantes, depois cada detalhe que você escutou, a relação entre as ideias, conclusão, a sua própria opinião sobre a aula e outras informações que você sabe sobre o tópico. E eu vou falar aqui. Já tem muita coisa para debater sobre isso, né? E aí, ó, 1, 2, 4 e 5. Pelo livro oficial do PTI está escrito assim, ó, você tem que ter uma introdução, você tem que ter detalhes importantes, você tem que fazer relação entre as ideias e você tem que concluir. Essa é a diretriz oficial do PTI. E eu já te falo assim, não quero ficar metendo pau, não. Senão eu vou ficar como forma de impostor, né? Mas não precisa disso. Eu tirei total 2 vezes no speaking. E mais de 79, 3 vezes no speaking. Então, assim, estou falando por experiência própria. E eu, do jeito que eu ensino para meus alunos, toda vez eu recebo mensagem. Até que essa última turma 4, bombou de gente passando dessa prova. Eu fiquei tão feliz, foi a melhor turma até hoje. Galera tá tirando notão no speaking, muito acima do que eles precisavam. Eles estão de cara. Tem que saber os truques, porque sua nota vai ser muito acima do seu nível de inglês. É isso que a gente tem que botar na cabeça. Esse que é meu sonho. Se todo brasileiro soubesse que o PTI tem truques que a gente pode usar para subir nossa nota com o mesmo nível de inglês que a gente tem, nossa comunidade ia estar muito mais forte aqui na Austrália, né? Ia estar com muito mais brasileiro permanente aqui na Austrália do que estudante, né? Ou pelo menos com visto de trabalho tempo integral, né? Que já é um caminho ótimo para permanência ou para sponsor, né? Para você fazer o filme com a empresa e tudo. Então, sim, tem que saber. Mas, em breve, quem tiver interessado em saber da próxima turma, o link está na descrição do vídeo aqui no YouTube. Só cadastrar lá, deixar seu e-mail registrado, entrar no grupo do WhatsApp. Muito importante entrar no grupo do WhatsApp, porque eu fico mudando as coisas de última hora. E às vezes o e-mail chega, às vezes não chega. E você tem que saber a informação rápido, né? Então, entra no grupo do WhatsApp. Ele é bloqueado para comentário, então não precisa ficar preocupado com receber 200 mensagens por minuto. E além disso, você vai receber um material gratuito que eu fiz recentemente com 27 páginas do PTI, com o meu manual, né? Não é o livro oficial do jeito certinho, não, é o meu manual. Flui do material gratuito, você já pode começar a estudar hoje mesmo, e aí você vai ficar sabendo de primeiríssima mão da próxima turma, beleza? Quero te ver lá. Olha essa pergunta. Você tem que repetir o maior número de frases que puder para, assim, durante todo o tempo da gravação do áudio, do microfone, para assim ter a pontuação máxima. E ele já fala aqui, ó, errado. Você precisa repetir somente algumas frases e tentar colocar suas próprias palavras. Pegou isso? O que vocês acham que eu vou falar sobre isso? Quando você usa suas próprias palavras, você mostra para o computador que você entendeu a aula. Eu não estou acreditando, que tem gente que acredita nisso ainda. Não pode. Galera, manda essa informação para seus amigos, porque não é para fazer o Retail Lecture desse jeito. Não é. Não precisa colocar suas próprias palavras, pelo amor do Senhor. Não estou querendo ser preconceituoso aqui não, tá?
Mas os indianos e os chineses têm um alfabeto totalmente diferente do nosso, né? E do inglês. O nosso alfabeto e o alfabeto do inglês é o mesmo. Então, para nós é muito mais fácil a gente aprender inglês do que para eles. É verdade. Né? Imagina um chinês aprendendo inglês. Eu conheço chinês, eu tenho amigos chineses. E para eles é muito difícil. E para nós também é muito difícil aprender chinês. Tem vogal, tem sons que a gente não sabe fazer. Inclusive o meu amigo chinês, que eu vou fazer live com ele aqui um dia, já até mandei mensagem para ele, ele vai vir, só marcar o dia. Eu chamo ele de Feng, com F. Feng. E eu falo assim, eu tô falando seu nome certo? Ele, não. É Yang, ou eu não consigo falar, certo? É outra pronúncia, é outro sotaque, é outro som. E eu não consigo falar. E a mesma coisa deles querendo aprender inglês. É muito difícil para eles falar os sons do inglês. Se ele não tiver nascido aqui na Austrália, é muito difícil, certo? E eles tiram total no speaking do PTI. Vocês sabem disso. Eles tiram total. Inclusive, ele foi a minha luz no fim do túnel pro PTI. Que do jeito que ele fazia o speaking, eu fiquei de cara. Eu falei assim, bicho, eu sou... One hour later. Eu sou inocente no PTI, né? De querer fazer ele certinho. Então não tem que fazer, beleza? Não tem que fazer. Não tem que fazer. Outra coisa. It's important to add your opinion. E aí não, né, galera? Aí também não, né? Aí o PTI, até o livro tá certo aqui. Não precisa de colocar a sua própria opinião sobre a aula. Você vai falar o que você escutou e pronto, beleza? Só que, ao contrário do livro, você não precisa colocar suas próprias palavras, beleza? Não precisa. Você precisa desenvolver sua própria técnica de anotar para você pegar as palavras-chave. E aí tá falando aqui que é verdade. Inclusive, uma dica aqui para quem estiver assistindo, no Retail Lecture, você vai ter a oportunidade de escrever o que você está escutando, né? À mão, você não consegue digitar. Porém, o caderninho que eles te dão lá na hora é como se fosse uma folha de papel A4 plastificada e eles te dão essas canetinhas de escrever em quadro branco. Então, ela escorrega muito. Então, eu super recomendo. E lá na Officeworks, às vezes você gasta $5, você compra um quadrinho branco, pequenininho, no tamanho de A4, e já vem com a canetinha para você treinar, porque a letra fica feia demais. E você vai ter que ler, né? Não adianta pegar muita palavra e não conseguir ler. Então, isso faz parte do treino. Tá vendo? Mais uma coisa que não tem a ver com inglês. Olha o treino que eu tô falando para vocês fazerem, né? Treinar, fazer essa questão com canetinha de escrever em quadro branco. Porque se você fazer com caneta e papel, sua letra fica melhor, chega lá na hora da prova, escorrega e você não consegue ler. Que é mais uma bandeira minha. Além dos truques do PTI, né? Tem coisas no PTI que vão além do inglês. É outro treino, né? Não é só falar assim, meu inglês é ruim, não vou fazer o PTI, não. Não é isso. Aqui, ó, mais dica aqui que eu gostei do livro. De abreviar as palavras, né? Abreviar, muito bom. Tipo, 3 letras da palavra. Por exemplo, se a palavra for advantages, eu colocaria só ADV, né? Só que aí você tem que lembrar que é advantages, né? Ou número, ou, por exemplo, se tiver $1 bilhão, eu colocaria assim, 1 BI e um cifrão, né? Que eu já ia saber do que se tratava, beleza? Então, essas manhas, de novo, não tem nada a ver com inglês, né? Vocês estão vendo. De novo, dica além do inglês aqui. Answer a short question. Responda uma pergunta curta. É a última questão do speaking, em que você vai escutar uma pergunta e normalmente a resposta é de 1 a 2 palavras. Quantas vezes você vai fazer essa questão? E aí tá aqui de 10 a 12. Então você vai fazer bastante questões dessa, né? Então vale a pena, basicamente aqui é muito vocabulário, né? Às vezes ele inclusive te dá a opção. Por exemplo, assim, o que vem primeiro? Café da manhã ou almoço? Aí você fala, café da manhã, né? Em inglês, né, galera? Quantos segundos você tem para começar a escutar a pergunta? Apenas 3 segundos. 3 segundinhos depois que você apertou next, você já escuta a pergunta. Então é bem intenso. Então tem que estar bem sabendo o que está rolando, né? Você tem que apertar next, já olhar para frente, né? E escutar, prestando atenção e responder logo que o microfone abre. Livro oficial do PTI. Você vai escutar um bip para começar a falar, que o microfone está gravando. E isso não é verdade. Está no livro oficial. Inclusive, se eu não me engano, na minha época, em 2018, tinha bip em todas as questões do speaking, só que eles tiraram. E está aqui, oficialmente, eu acabei de comprar esse livro, e não tem bip mais. Então, você tem que ficar ligado
na barrinha do áudio, certo? Vai ter um regressorzinho lá, 3, 2, 1, 0, começou, assim que você acabar, você tem que apertar Next. Aqui nem precisa falar, né? Tão rapidinho aqui, se você não, você pode anotar, né? Você vai ter o recurso da caneta e papel, só que você não vai anotar, não dá tempo, né? Você vai ter que prestar atenção. Eu gosto de olhar para frente para eu não viajar na maionese, né? Porque senão eu fico olhando assim, minha cabeça vai lá na lua e volta, né? E aí eu perdi a questão. Então você tem que estar concentrado. Por que que é importante a gente prestar atenção na entonação da pergunta? As palavras que têm uma entonação alta, normalmente são palavras que contêm o conteúdo principal da pergunta, né? Que a gente costuma fazer assim, né? E detalhe que é bastante real essas perguntas, né? Não é uma gravação assim, não, sabe? Então, às vezes tem barulho no fundo e tudo. Normalmente, a gente coloca uma entonação maior nas palavras que são mais importantes, que tem o significado geral da frase. Então, você tem que prestar atenção quando acontece isso, que normalmente você vai pegar o fio da meada quando a entonação tá alta, beleza? Aqui, ó, muito importante do Answer Short Question, muito importante, presta atenção. Você ganha mais ponto de falar uma frase completa nessa questão. E aqui, pelo livro oficial, e eu concordo, não. Você vai responder com uma ou no máximo 2 palavras. Você não vai. Eu já vi métodos inclusive, que eu aprendi falando para construir uma frase e não precisa. Beleza? 1 ou 2 palavras no máximo. Quais técnicas são úteis para fazer o Answer Short Question? Aprender vocabulário acadêmico, muito importante, né? Uma das grandes dicas que eu dou para todo mundo que estiver assistindo aqui é ter intimidade com o inglês. Eu recebo muita mensagem de gente com medo de fazer a prova por causa de nível de inglês. Em inglês, eu te falo, eu estudo até hoje. Eu tô inserido no inglês até hoje, né? Minha esposa também, ela tá querendo fazer, ela fez doutorado aqui na Austrália, cabeçudaça, né? E ela tá querendo estudar inglês ainda, para melhorar ainda mais. É igual músculo, a gente não vai parar de ir para academia nunca, né? Se a gente parar, a gente vai enferrujar, né? Então tenha esse hábito. E aqui vocês estão vendo, eu gosto de dar moral para os autores nacional, mas eu gosto de ler livro em inglês, que aí você vai pegando essa parte de vocabulário, né? E collocation, as palavras que casam quando elas colocam juntas, né? E escutar. 2 dicas aqui, ó. Quero que você saia dessa live com essas 2 dicas na cabeça. Não interessa quantas horas por semana, se você trabalha 1000 horas por semana, não interessa. Você vai ter 20 minutinhos todos os dias, ou para você ler alguma coisa em inglês que você gosta, né? E aí pode ser qualquer coisa, pode ser de surf, pode ser de decoração de casa, pode ser de finanças, que eu gosto, pode ser de negócios, pode ser de qualquer coisa, mas pelo menos 15 a 20 minutinhos, ou podcast. Muito bom. Eu já vou dar uma dica aqui de um podcast que me ajudou muito, é o 6 Minute English, da BBC Learning English. Muito bom, 6 minutos um podcast. Não é possível que a gente não tenha 6 minutos para escutar um podcast, né? Eles contam uma historinha e depois recapitula as palavras novas que a gente aprendeu. Então, muito bom. E além disso, é interessante. Eles falam sobre coisas interessantes. Então, o assunto é legal e aí você aprende inglês. Então, perfect match, tá? Aprender palavras, né? Muito bom. E aí nem precisa esperar a próxima turma para abrir, né? Nem precisa nada, você pode fazer isso hoje. Quero ver todo mundo imergindo aí no inglês, beleza? É isso que vai fazer a gente alavancar aqui na Austrália. Não é trabalhando demais, infelizmente, né? A gente tem que trabalhar para sobreviver, eu sei disso. Eu passei por isso. Aqui, cheguei aqui na Austrália, toda terça-feira era a rasteira do aluguel, né? Lau, terça-feira, lau. Você fica louco, né? E eu fico querendo trabalhar todos os dias, né? Se me chamar domingo, se me chamar segunda, todos os dias eu ficava querendo trabalhar. Porém, eu coloquei na minha cabeça. Essa relação toda, eu vou ficar nessa vida da Austrália pagando conta, né? Você fica como se fosse numa esteira, né? Não gosto de falar no negócio do ratinho, não, mas uma esteira. Você fica correndo sem sair do lugar. Aí que eu botei na minha cabeça. Bicho, o que vai me dar futuro mesmo é o visto. Que aí sim eu tô com a cabeça tranquila. Aí sim eu não tenho medo de ficar desempregado aqui na Austrália com visto de emprego, com visto
com visto permanente e possibilidade de trabalhar a tempo integral, qualquer empresa te contrata, bicho. Você pode mudar de área, você pode chegar assim, aqui, eu não sei nada disso, mas eu estou disposto a aprender que eles vão te contratar, porque a Austrália precisa de gente demais. E só de você ter essa paz na cabeça, você já fica muito melhor, né? Aí você consegue planejar suas férias, você consegue juntar dinheiro, né? Você consegue saber quanto que você gasta, quanto que você ganha, quanto que você consegue juntar, né? Que é difícil quando você trabalha de shift. Então, botei isso na minha cabeça. É isso aqui que vai alavancar a gente. Quando a gente deixa esse assunto prazeroso, aí é o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha. Perdi o foco no inglês para trabalhar. Pois é, muito comum isso. Eu perdi também, eu confesso. Quem nunca, né? Quem nunca? Chegou aqui na Austrália querendo trabalhar igual louco, né? Todo mundo que me chamava eu aceitava. Né? Além disso, quando eu não tinha shift, domingo eu ficava procurando shift, né? E assim, é normal, faz parte da caminhada, só que a gente tem que botar isso na cabeça, né? A gente tem que sobreviver, é lógico, né? Lógico que a gente tem que sobreviver. Mas o inglês, o visto permanente e o PTI, o PTI está no meio do caminho do visto permanente, né? Que vai alavancar a gente aqui na Austrália, beleza? Falei muito. Última dica dessa questão aqui do Answer Short Question. Gravar a pronúncia de novas palavras, né? Quando você não acertar nesses sites gratuitos, inclusive, no meu material gratuito, tem 10 links de exercício gratuito que você pode fazer. Então, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Tem exercício gratuito a rodo. Sempre que você errar a pronúncia, você tem que digitar ela lá, ou no site gratuito, né, ou no Google, para você aprender como que você fala ela, né? E aí tentar errar menos até não errar mais, né? A gente tem que ir alimentando nosso HD. Nosso HD tem que ir crescendo para a gente parar de errar, né? Uma pessoa fala assim, não precisa de dar uma resposta grande no Answer Short Question. O próprio nome já diz, né? Answer Short Question. E ela tá certa, não precisa de dar frase grande. Já falei aqui, né? Uma ou duas palavras no máximo. E tá aqui também, né? Vale a pena você chutar. Se você escutou a pergunta e você não entendeu, não tem nem ideia do que é, vale a pena chutar, porque você não tem nada a perder, certo? Ao contrário de algumas outras questões do PT que tem ponto negativo, aqui você não tem nada a perder. Se, por exemplo, a frase em inglês, né? Eu tô falando em português aqui só para ficar fácil de a gente entender. Se for lá, o que vem primeiro no dia? O café da manhã ou o almoço? Você fala assim, não sei, você fala um dos dois, né? Você tem 50% de chance de acertar e você não tem nada a perder. Então não pode ficar calado nessa questão. Resumindo, não pode ficar calado nessa questão. Ó, importante essa aqui, hein? Importante. Gostei. Gostei dessa aqui, ó. Se você escutou o Answer Short Question e não entendeu a pergunta, você pode chutar, acabei de falar, né? Quando você chutar, na hora que você chutar, você lembrar da resposta, você pode falar. Você pode tornar a falar ela. Igual eu falei aqui, né? Uma ou duas palavras, não tem problema. E aí uma das duas você vai acertar. Muito bom isso, né? Se por um acaso, lá nesse segundinho aí, você fala assim, puf, lembrou? Você fala ela, antes do microfone desligar, beleza? Uma das duas, o computador vai lá e vai pescar e vai dar um match. Igual aquele brinquedinho de criança, né? Você enfiou a bolinha no negócio da bolinha, o computador vai lá, plim, check. Verdadeiro ou falso? Você pode relaxar um tiquinho depois de responder a questão. E a resposta é não. O speaking é intenso. Igual vocês viram aqui, às vezes é 3 segundinhos, já abre a próxima pergunta. Então não tem tempo de descansar aqui não, é meia hora na luta, beleza? E detalhe, que aí que é a minha bandeira, né, de gastar o mínimo de fosfato possível, de pegar as questões fáceis, e aí você descansar um tiquinho, né? E aí tem que saber, né, tem que saber quais questões fáceis, que tem questão que eu falo com meus alunos assim, quando você chegar nessa questão, você faz assim, ó, beleza, essa questão é fácil. E aí sim você respira e tira a tensão dos ombros, beleza? Já falaria almoço e jantar. Boa. Então, uma ótima dica. Carol aí descobriu o ouro dessa questão. Se for uma questão que ele te dá duas opções, você fala as duas. Né? Ótima dica. Tá vendo como é que é o poder do mastermind, né? 1 mais 1 é igual a 3. Sempre temos ideias novas quando estamos rodeados de pessoas com o mesmo objetivo. É isso que eu tento fazer com meus alunos, inclusive os posts, os stories que vocês viram no meu Instagram, vocês viram que quando uma pessoa passa
Manda lá. Galera, fiquei livre desse trem. Um monte de gente vai lá. Parabéns, é isso aí. Nossa, tô feliz demais por você. Não vejo a minha hora. Minha prova é semana que vem. E todo mundo se ajuda. Esse que é o poder do grupo, né? Isso que eu gosto de fazer com meus alunos. Eu acho que foi isso, galera. Acabamos o speaking, beleza? Até mais.